Inicialmente vamos falar sobre switches não gerenciáveis. São aqueles indicados para o uso na conexão do usuário, onde não é necessário gerenciamento, apenas interligar os equipamentos em uma rede através do cabo de rede. Nessa categoria então, de switches não gerenciáveis temos o SF800Q+, switch 8 portas Fast Ethernet. Devido ao seu tamanho compacto e posição dos LEDs, na parte superior, facilita a instalação em ambientes com espaço limitado, como por exemplo em caixas herméticas. Conta com a possibilidade de ser alimentado pela tecnologia PoE passivo, que vamos entender mais à frente, com tensão de alimentação de até 24 volts, bem comum em aplicações de provedores. Contando também com o protocolo I3E 802.3AZ, para redução do consumo de energia sem comprometer a performance. Sua fabricação 100% nacional possibilita a aquisição por cartão BNDES. SF800 VLAN, switch 8 portas Fast Ethernet VLAN fixa. Todos os argumentos que falamos até agora do SF800Q+, vale também para o SF800 VLAN. Porém, esse conta com um grande diferencial que é a VLAN fixa. Nada mais é do que uma segmentação lógica que aumenta a privacidade e segurança das informações dos clientes conectados e evita o broadcast na rede. Uma vez que não exige configuração, a VLAN fixa vem pronta para usar e conecta clientes em redes separadas de forma prática e rápida. Isso impede que os usuários acessem indevidamente informações uns dos outros, pois isola o tráfego entre as portas e cria redes independentes. SG800C, switch 8 portas Gigabit Ethernet. Ideal para aplicações que exigem alto volume de tráfego de dados e um equipamento compacto, pois esse switch é de tamanho realmente pequeno, também conhecido como desktop. Devido ao suporte para a parede, facilita a instalação em caixa hermética. Quando o usuário possui uma aplicação de alto tráfego de dados, como vídeo monitoramento IP, por exemplo, um diferencial é seu backplane de 16 gigabits por segundo. SF1600D, switch 16 portas Fast Ethernet. Temos nesse switch maior quantidade de portas e um equipamento compacto. Com ele você pode ligar até 16 equipamentos em rede simultaneamente. Também é modelo desktop para utilização em mesa ou parede, caixa hermética ou caixa de passagem. SF2400QR, switch 24 portas Fast Ethernet. Para aplicações que necessitam de alta quantidade de portas em um único equipamento trafegando até 100 Mbps por porta. Nesse switch, contamos com suporte para instalação em rack 19 polegadas. SG2400QR, switch 24 portas Gigabit Ethernet. Para aplicações que exigem alto volume de tráfego de dados, pois possui 24 portas Gigabit Ethernet e backplane de 48 gigabits por segundo. Diferencial em aplicações de alto tráfego de dados como vídeo monitoramento IP, por exemplo. Também acompanha suporte para instalação em rack de 19 polegadas. SG2620QR, switch 24 portas Fast Ethernet com mais 2 portas Gigabit Ethernet. É um switch muito parecido com o SF2400QR. A diferença é que tem 2 portas Gigabit Ethernet para interligação entre switches com 10 vezes mais velocidade. Podemos entender facilmente o benefício de usar esse switch se prestarmos atenção a esse exemplo no vídeo. Digamos que temos o setor A ligado ao setor B de uma empresa. Usando uma porta Fast no switch que não é o SG2620QR, logo a capacidade de tráfego dessa porta é de 100 megabits por segundo. Imagine agora que essa rede entre setores gera um tráfego normal em dia a dia de trabalho de 50 megabits por segundo, de um computador para o outro. Somando isso, temos 150 megabits por segundo. Facilmente percebemos o gargalo causado pelo volume de dados a transmitir em relação à capacidade atual de interligação, que é 100 megabits por segundo. Isso é um grande problema, gera lentidão na rede. Visando solucionar este problema, nosso cliente poderia usar o SG2620QR, que conta com 2 portas Giga para justamente fazer essa interligação em velocidade 10 vezes maior. Veja que usando essa nova estrutura, poderíamos até mesmo dobrar o tráfego de 150 para 300 megabits e o gargalo ainda não aconteceria.
teríamos em reserva técnica. É importante que isso fique bem claro para o nosso cliente, pois essa é a razão da existência desse produto. Se você prestar atenção, verá que é igual ao SF2400QR. A única diferença são essas duas portas Gigabit para cascateamento. Também acompanha suporte para instalação em rack de 19 polegadas. Além disso, todos os modelos que acabamos de apresentar possuem QoS, qualidade de serviço, para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo, aumentando a qualidade nas conexões. LEDs indicativos de link e atividade por porta. Facilita o monitoramento do funcionamento e de possíveis falhas. Não exige nenhuma configuração. Basta conectar os dispositivos e começar a utilizar. Plug and Play. Agora vamos falar sobre switches gerenciáveis, que oferecem um conjunto de características avançadas com maiores funcionalidades, ideais para redes de maior porte. Temos nessa categoria SF2842MR, switch gerenciável 24 portas Fast Ethernet mais 4 portas Gigabit Ethernet com 2 portas Mini GBIC compartilhadas. SG2404MR é um switch gerenciável com 24 portas Gigabit Ethernet com 4 portas Mini GBIC compartilhadas. SG1002MR switch gerenciável com 8 portas Gigabit Ethernet mais 2 portas Mini GBIC. SG5200MR switch gerenciável 48 portas Gigabit Ethernet mais 4 portas Mini GBIC. SG2404PoE switch gerenciável com 24 portas PoE Gigabit Ethernet com 4 portas Mini GBIC compartilhadas. Todos os switches gerenciáveis da Intelbras oferecem diversos recursos de gerenciamento que proporcionam ao profissional um maior controle sobre a sua rede, extraindo um alto desempenho e estabilidade. Tais recursos são eles: gerenciamento via interface web e manual totalmente em português. QoS, menus que possibilitam a criação de regras visando aumento significativo de qualidade em aplicações de voz e vídeo. VLAN, possibilidade de segmentação da rede em até 4.000 subredes. Espelhamento de portas, capacidade de espelhar ou copiar o tráfego de uma ou mais portas para outra porta com a finalidade de análise do tráfego. Span Tree, permite que a rede tenha redundância sem ter laços infinitos, ou seja, a rede contém laços físicos, porém o caminho é desabilitado para evitar o looping. Agregação de link, possibilita aumentar a largura de banda do link entre os switches, podendo, por exemplo, duplicar o poder de processamento do enlace. IGMP, protocolo com a função de controlar os membros de um grupo de multicast, entrega de informações para múltiplos destinatários simultaneamente, aproveitando melhor os recursos da rede, ou seja, evita que as informações sejam enviadas para destinatários desnecessários, como por exemplo, múltiplos clientes assistindo o mesmo vídeo ou jogando em rede. SNMP. Nossos switches suportam este protocolo de monitoramento, ou seja, são capazes de enviar dados para um servidor SNMP que apresentará gráficos de monitoramento aos administradores da rede. RMON, criado depois do padrão SNMP e oferece informações mais detalhadas e completas para monitoramento do switch. Todos os switches gerenciáveis são acompanhados de parafusos e suportes para instalação em racks de 19 polegadas e também portas Mini GBIC, onde o cliente tem a opção de adquirir separadamente módulos Mini GBIC para cascateamento dos switches, permitindo a conexão das redes em grandes distâncias através de fibra óptica, que vamos ver mais à frente. Vamos agora entender um pouco da linha PoE, Power over Ethernet. É importante relembrar alguns termos usados quando o assunto é PoE. PoE é uma tecnologia muito indicada atualmente para projetos, visto que reduz os custos de instalações elétricas e infraestrutura, pois um único cabo lhe proporciona trafegar energia elétrica e dados simultaneamente. PSE, Power Source Equipment, dispositivo que fornece energia elétrica para alimentar outro dispositivo de rede, por exemplo, injetor PoE e switch PoE que está em destaque no vídeo. PD, Powered Device, são os dispositivos alimentados por um PSE,
Por exemplo, telefones IP, câmeras IP. Qual é a diferença entre PoE passivo e ativo? É que o PoE passivo recebe a tensão determinada pela fonte de alimentação do injetor. Por exemplo, se você ligar uma fonte de 12 volts no injetor PoE passivo, uma câmera ligada na porta PoE do injetor receberá exatamente os 12 volts. Se for o que ela está esperando para ligar, ligará normalmente. Já se for um equipamento que espera 5 volts para ligar, poderá danificar o equipamento. Por isso é importante saber o que você está fazendo. Já no PoE ativo, haverá uma negociação de tensão necessária para alimentar o dispositivo, evitando danificar o equipamento. Essa negociação é feita através dos protocolos I3E 802.3AF, que alimenta equipamentos até 15.4 watts, e I3E 802.3AT, que alimenta equipamentos até 30 watts. É importante salientar que o PoE ativo, qualquer equipamento pode usufruir de conectividade se não quiser alimentação pelo cabo de rede. Não há problema algum em ligar seu computador, por exemplo, ou uma impressora qualquer que não seja PoE. Isso não acontece para o PoE passivo, que poderá danificar os equipamentos. Então, se quiser usufruir da tecnologia PoE ativo, é importante escolher um equipamento que ofereça os protocolos PoE I3E 802.3AF e I3E 802.3AT, suportados também por nossa linha. Aqui podemos ver na parte inferior do vídeo nosso injetor PoE 200G ativo, que negociará e enviará a alimentação necessária para o dispositivo. E na parte superior, nosso injetor PoE passivo, que enviará a mesma alimentação da fonte sem negociação. Vemos aqui um cenário de aplicação do injetor PoE passivo, onde precisamos da fonte de alimentação do SF800 VLAN ligado ao injetor, para que envie a tensão esperada para o switch ser alimentado. Já no cenário de PoE ativo, não precisamos de fonte específica. O equipamento vai ligado diretamente ao injetor ou switch para efetuar a negociação conforme já vimos. Conheça agora os equipamentos que oferecemos com tecnologia PoE ativo. PoE 200G, injetor PoE I3E 802.3AF, capaz de alimentar um único equipamento, ideal para projetos menores, onde talvez seja mais viável financeiramente usar um injetor ao invés de um switch PoE de 8 portas ou 24 portas. SF802AF, switch 8 portas PoE Fast Ethernet que permite alimentar até 8 equipamentos. SG2404 PoE, switch gerenciável 24 portas PoE Gigabit Ethernet, com 4 portas mini GBIC compartilhadas. Ideal para projetos grandes, pois alimenta até 24 equipamentos simultaneamente. Além disso, possui todas as características dos switches gerenciáveis citados anteriormente. Agora vamos falar de fibra ótica. Para começo de conversa, um ponto que podemos mencionar que está fazendo muitas pessoas adquirirem fibra ótica é que existe a possibilidade de comprar através do Finame, que é concessão de crédito do governo para aquisição de bobinas de fibra de fabricantes nacionais, fazendo com que a fibra ótica tenha preços competitivos comparado ao cabo de rede par trançado. Fibra ótica também é imune contra interferências, corrosão e oxidação, que são pontos que exigem atenção redobrada de quem usa o cabeamento par trançado. Como visto no vídeo, fibras são compostas pela parte externa do cabo, fibra de fortalecimento, revestimento, camada de refração e o seu núcleo. Existem dois tipos de condução da luz dentro de fibras, monomodo e multimodo. A monomodo comumente utilizada para longas distâncias, já a multimodo comumente utilizada para curtas distâncias. Vamos agora conhecer os equipamentos que a Intelbras oferece atualmente dentro desse segmento de fibra óptica. Temos conversores de mídia convencionais. Esse tipo de equipamento é responsável por converter o sinal do cabo de rede para fibra óptica e vice-versa. Para quem ainda não trabalha com fibra, pode ser a porta de entrada para começar a realizar enlaces de fibra óptica com maior porte, explorando os benefícios de enlaces de fibra. Nossa linha é capaz de conectar diretamente redes separadas por até 20 km de distância.
o que é muito superior à distância de 100 metros comumente alcançada por cabos par trançado, cabo de rede. O conversor de mídia vem pronto para usar e não exige configuração de gerenciamento. Podemos dizer que ele é um equipamento plug and play. Oferecemos a tecnologia LFP, que reconhece falhas no link e minimiza as perdas de informação, e todos os conversores exibem a atividade do link por meio de LEDs indicativos, tanto do link de fibra quanto do link de par trançado. Além desses argumentos que falamos até aqui, alguns dos conversores são chamados de WDM, pois usam uma única fibra para a recepção e transmissão dos dados, o que reduz pela metade os custos com fibra ótica. Sendo assim, torna-se uma solução muito mais prática e rápida para instalar do que conversores de duas fibras. Outro tipo de conversor que oferecemos são os módulos Mini GBIC, comumente usado para cascateamento de switches por fibra óptica. Também não exige configuração nem fonte de alimentação externa, e fazendo uso dele, pode-se conectar fibras ópticas diretamente em qualquer switch gerenciável em teu braço. Isso também torna a solução compacta, pois não ocupa espaço extra em racks. Quanto à sua performance, podemos afirmar que é superior comparado ao conversor de mídia convencional, pois a estrutura é mais simples, possibilitando um link com velocidade de até 1,25 gigabits por segundo. Além disso, são hot swap, o que permite inserir e remover os módulos com o switch em pleno funcionamento. Com o objetivo de organizar cenários com muitos conversores de mídia, oferecemos também um chassi para melhor acomodá-los no rack. Seu nome é KX1400 e sua fonte redundante adquirida separadamente é a FXI3095. Esse chassi permite acoplar até 14 conversores de mídia Intelbras usando apenas uma fonte de alimentação, contando ainda com uma redundância para casos de falhas e um circuito protetor contra surto de tensão e corrente. Isso significa segurança e estabilidade para a sua rede. Dá para perceber que estamos falando de uma solução profissional para acomodação de conversores de mídia, devido à redução de custos com instalações elétricas. O chassi também conta com a tecnologia Hot Swap, que permite inserir e remover os conversores em pleno funcionamento. Além dos switches, conversores e módulos que estudamos, para os computadores há possibilidade de conectá-los em rede com velocidade de 100 ou 1000 Mbps. Para isso, nosso cliente precisa adquirir a placa de rede desejada. PEF132 permite conexão com velocidade de até 100 Mbps. PEG132B permite conexão com velocidade até 1000 Mbps. PEG232 Express tem um grande diferencial que, além de trabalhar com velocidade de 1000 Mbps, possui design compacto para gabinete Slim e slot PCI Express. Chegamos assim ao final do nosso treinamento de argumentos de venda, agradecemos sua atenção e desejamos boas vendas.